Olá, boa noite, meus amigos. Boa noite, você que tem me acompanhado, você que tem me prestigiado aqui através do Instagram, de outros meios de comunicação. Começando aqui a nossa live de hoje. Esperar aqui a minha convidada, Eleni. Ela já está pronta já para entrar. Obrigado, Rosiane, aí por você já acabou de entrar. Que bom tê-la por aqui. E assim eu espero que outras pessoas vão estar entrando também. Tenho certeza que essa live vai ser uma bênção para muitas pessoas. Tenho sonhado trabalhar mais com esse tema, porque é um tema que precisa ser conversado, ensinado. Todos nós já passamos por luto, se não passamos, felizmente ou felizmente, vamos ter que passar um dia. Talvez você já tenha até passado e ainda não entendeu. Obrigado também, Tati Paiva, né? Acabou de entrar também. Obrigado pela sua presença. Então, esse tema é um tema assim, muito interessante que eu quero compartilhar hoje à noite. E estou trazendo aqui a Eleni, que ela é uma pessoa que tem muita experiência nessa área também. Eu vou tentar chamá-la aqui. E então, enquanto isso, quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Gilmar Souza e eu sou capelão, sou terapeuta, sou pastor também. E assim tenho aprendido a fazer outras coisas para poder viver, sobreviver e poder ajudar as pessoas. Minha grande paixão, meu grande desejo é poder ajudar pessoas. Então, hoje à noite, o objetivo nessa live é exatamente falar sobre o luto, né? Nós vamos conversar, vamos falar o que é o luto e vamos compartilhar algumas experiências. O Areni está entrando, gente, que bom. Oba, glória a Deus! Amém! Nossa, que Aí difícil! está! Essa é a minha convidada, graças a Deus, sabia que ia dar certo. Estamos sonhando e orando por isso há muito tempo. Graças a Deus. Que bom estar aqui com você, Gilmar. A alegria é Muito minha. bom. Obrigado, pastora Gabriel. Acabaram de entrar, temos aí já, né, um bom número de pessoas. Obrigado pela paciência de vocês. Eu estava aqui compartilhando algumas coisas sobre o luto. Então, gente, essa é a Eleni Vassão Eichen. Ela é uma das pioneiras para mim, é o referencial de quem trabalha com como capelã no Brasil, assim, sem desprezar os outros, sem não é uma demagogia, ela sabe disso. Eu tenho muito respeito, muito carinho por ela e ela já tem passado. Eu vou deixar que ela fala, mas eu creio que ela tem passado por lutos na vida também, vários tipos de lutos. E é uma mulher de Deus, uma mulher guerreira, é uma serva de Deus, lidera vários outros líderes também. Enfim, eu quero, Eleni, que você se apresente, fala um pouquinho de você antes da gente entrar aqui nos temas mesmo que a gente vai conversar. Ok, Gilmar, primeiro, é muito bom estar aqui com você. Muito boas as nossas conversas aí nos Estados Unidos. Muito bom conhecer o hospital onde você trabalha e conhecer a escola de capelania e também muito especial você ter me levado para ver tudo isso. Tenho muita alegria em estar aqui com você. E louvo a Deus pelo seu ministério também aí. Amém. Obrigado. Eu sou casada com um americano, Gavin Levi Aiken, pastor missionário americano no Brasil há mais de 60 anos. Ah, Mas eu era viúva, fiquei viúva aos 37 anos, com 4 meninos pequenos ainda. E Deus me deu esse maridão agora também, há mais de 30 anos estamos casados. hum, Eu sou capelã, criei a Associação de Capelania na Saúde, ACS, uhum, e também a Casa do Aconchego, onde nós hospedamos crianças com doenças graves, algumas terminais, outras indo para transplantes. E agora é uma hospedaria administrada por uma equipe maravilhosa também. Eu sou formada em artes plásticas, em teologia e com mestrado em aconselhamento bíblico. uhum, E amo organizar cursos, eventos e congressos, porque também sou do Mackenzie, pela capelania, chancelaria, e estamos organizando sempre congressos novos ali também, para uhum. multiplicar essa visão de ministério de capelania, que é de
trazer esperança, conforto a partir da palavra de Deus para Aham. muita gente. Hum. Maravilha. Veja, gente, o que eu falei para vocês, eu chamei dessa live, eu quero fazer algumas lives. A primeira que eu senti no coração de fazer foi com a Eleni. Vocês ouviram aqui a experiência dela, né? Que ela já está nessa área já há muitos anos, mais tempo do que eu, por isso que eu respeito muito o seu trabalho, tenho muito carinho. Te agradeço também as vezes que eu estive aí em São Paulo, que fui com você em alguns lugares. Gente, essa mulher, vocês não têm ideia, é uma doçura de gente, viu? Com todo respeito, mas olha. Eu gosto muito de falar com ela, a gente troca umas ideias aí. Já tive num congresso de capelania também em São Paulo, no tempo desse aí, foi muito bom aquele congresso e tal. E ela já passou por várias, você vê, ela ficou viúva com 37 anos, com 4 crianças. Então, mais do que melhor, não tem uma pessoa melhor para falar sobre lutos e perdas e como administrar, como caminhar com tudo isso do que uma pessoa que passou por isso, né? Então, meus amigos, para dizer bem a verdade, é muita coisa para falar, nem sei por onde começar. Eu tenho aqui um roteirinho mais ou menos, mas eu nem sei se a gente vai usar isso. Eu falei, pera, vamos deixar que Deus vai nos conduzindo, que o Espírito Santo vai conduzindo essa live. A gente não vai fazer uma live aqui de 3 horas, mas a gente vai ter tempo suficiente para conversar. A minha primeira pergunta, Eleni, que eu faço para você, com toda a sua experiência, conhecimento, e mulher de Deus, sei que você esposa, mãe, vó e tudo mais. Como mulher de Deus, você que trabalha com gente, fala para os nossos pessoas que estão nos ouvindo e outros que vão nos ouvir com certeza, o que é luto? Luto é o sofrimento pela perda de algo ou de alguém muito querido, ou mesmo de um sonho totalmente frustrado. Nesses 42 anos de capelania, eu tenho vivido com pessoas que estão sofrendo essas perdas, as mais variadas, mas também tenho sofrido a perda, como eu falei, do meu primeiro marido, do meu filho, do meu marido, desse meu marido agora, do meu maridão Gavin, e também tenho perdido a minha saúde nesse tempo. Então, Uhum. câncer e várias coisas que têm me deixado no hospital, não mais agora como capelã, mas como paciente, mas voltando agora ativa. Então, a gente Uhum. sente na pele o que as pessoas que têm passado por perdas têm sentido. Certo. Então, ela já deu uma definição tremenda aqui. Elenita, eu quero pedir perdão online aqui. Quando eu chamei você na semana passada, eu olhei no WhatsApp. A última vez que eu falei com você, já tinha passado mais de um ano. Eu não tinha percebido. Exatamente nesse período, foi o período que você teve todos esses problemas de saúde, que você esteve internado, lutou contra o câncer. Você, mais uma vez, você é heroína porque você sobreviveu ao câncer. Então, Deus é tremendo. Eu sei que Deus está com você, porque você está com Ele também. Então, eu quero até pedir perdão, porque eu fiquei muito tempo sem falar com você. Não sei por quê. É incrível, a gente se envolve tanto com nossas atividades, nossos problemas, a gente olha para os nossos umbigos, né, desculpa o termo da expressão, e esquece de olhar, né, o que está acontecendo, os nossos amigos mais de tempo e tudo mais. Mas olha, então eu queria aproveitar e fazer isso aqui diante de várias pessoas que estão nos ouvindo aí. Eu acho que eu senti isso no meu coração, no espírito, de fazer isso de verdade, pedir esse perdão por essa ausência de comunicação com você. Gilmar, a gente não dá conta. Fazemos tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, cuidarmos das nossas famílias e ainda interagirmos com todos os nossos queridos. A gente perde o contato mesmo e depois Deus traz de volta. Então eu fico muito feliz em estar com você de novo e tendo esse tempo tão Obrigado. especial. É, deixa eu falar para você uma coisa. Eu fiquei 2 anos só liderando as coisas à distância, porque com a pandemia, muitos dos hospitais onde nós temos capelania não permitiam a entrada da capelania. Em alguns, sim, mas só em um ou outro setor. Então, e eu não podia sair daqui. Meu marido tem 84 anos e eu não podia arriscar também nem a vida dele, nem a minha.
E depois desses 2 anos que nós atendemos os pacientes e os familiares online, a pedido dos médicos, então a gente ia fazendo isso, gravamos mensagens, eu gravei mais de 600 mensagens Uhum. de 3 minutos cada, estão lá no nosso site Capelania na Saúde, e também mensagens de 1 minutinho só pra, para que fisioterapeutas levassem para tocar no ouvido de pacientes que estavam em coma, mensagens de conforto, de esperança em Cristo, mesmo terapeutas que não eram evangélicos Uau, levaram. maravilha. Mas uma coisa interessante é que eu falei, Deus, eu não vou parar. Eu sei que a necessidade é tremenda e o Senhor tem muito para que a gente possa fazer. E eu Amém. comecei a colocar isso no papel. Então, fui escrevendo livros novos. E é gostoso ver o Senhor usando Uhum. isso para a glória dele e para consolo de muita gente Ótimo, também. ótimo. Ótimo, que tremendo, obrigado. Eu tenho duas perguntas. Uma delas é que um dos nossos amigos que estão conosco aqui, ele fez uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente falar sobre ela. Ele disse, de tudo que você passou, como que você venceu, se você entrou em depressão? Eu acho que isso é uma boa pergunta para ser trazida aqui. Uhum, ótima pergunta mesmo. Ah, eu creio que nós somos gente, né? E como gente, a gente sofre como outras pessoas. Eu gosto de ver como o Senhor nos compreende e Ele nos conforta. E tem momentos de tristeza que beira a depressão, que a gente se sente totalmente sem forças para continuar. A gente só consegue pedir socorro. E eu gosto muito dos Salmos. E a gente, porque aqui nos Salmos a gente encontra pessoas que estão sofrendo, abrindo o coração diante do Senhor sem medo, Uhum. sem ter vergonha de confessar, está doendo, não sei o que fazer, e agora, Senhor, para onde eu corro? E quando eu olho, por exemplo, para o Salmo 18, eu vejo assim, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro, meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Uhum. E ele continua no versículo 16: do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Uau. E eu creio que é isso, é depender do Senhor o tempo todo, porque eu estou ainda fazendo um monte de exames novos, passando por tratamentos, eu tenho medo, tenho angústia muitas vezes, tenho um monte de coisas para fazer na capelania à minha frente, organizando um congresso agora para profissionais da saúde no Mackenzie também. E ao mesmo tempo aquela insegurança, Senhor, será que eu chego lá? Será Uhum. que eu vou poder estar em pé para poder realizar tudo isso? Por favor, lida comigo, com o meu coração e Amém. me dá segurança que é o Senhor quem me sustenta. Mas ao Amém. mesmo tempo, Ele me dá sabedoria para me rodear de pessoas que são responsáveis e que eu posso equipar para dar continuidade se ele quiser me levar antes. Amém. Então, assim, como é bom saber que o Senhor não condena a nossa humanidade. Ele Nossa, nos é conhece, forte, é sabe muito que bom, isso é somos tremendo. pó. É, muito bom isso. É. E a gente, eu falo que eu não sou dependente de Deus, eu vivo pendurada nele, porque se ele me soltasse, como ele não vai fazer nunca, porque ele é fiel, eu me Amém. esborracharia. Eu Amém. preciso da graça dele a cada dia. Amém. Amém. Tremenda resposta. Acho que
deu para o nosso amigo também ficar feliz. Eu fui muito feliz com essa resposta sua. Antes da gente continuar no tema que a gente tem aqui, eu tenho outra pergunta. Você disse que esteve no hospital, esteve internada. A mesma pergunta que eu sempre faço quando estou lá no hospital trabalhando como capelão, quando eu encontro um médico ou uma enfermeira que está sempre cuidando de pacientes e, de repente, ele é o nosso paciente. Já tive vários médicos, não sei quantos, mas várias enfermeiras que estavam lá que pela não vou chamar de sorte, mas pela oportunidade que Deus me deu, eu pude visitá-los e conversar com eles e tal. Eu faço a mesma pergunta, né? Você, como capelã, que estava oferecendo conforto, consolo, orando com as pessoas, e de repente você está numa cama de hospital sendo paciente. Qual foi a experiência sua? Olha, Gilmar, nesses últimos 5 meses eu fiquei internada 3 vezes em hospitais diferentes e no total de 1 mês e meio de internações. Fiz um transplante de medula também, uma quimioterapia fortíssima, e eu não sabia se eu ia sair do isolamento, porque eu Uhum, fiquei ali 16 dias hospitalizada. Ah, eu senti. A primeira pergunta foi: Senhor, o senhor não brinca em serviço. uhum, O senhor não está brincando comigo ao permitir tudo isso na minha vida. Por favor, me ajuda, me firma na tua pessoa, nesse relacionamento mais íntimo e pessoal com o Senhor. Me dá força e abre os meus olhos, no sentido assim, desvia os meus olhos das coisas inúteis, Salmo uhum, 119, uhum, porque muitas vezes a gente fica ali remoendo as coisas, tentando resolver coisas que a gente não consegue, não tem forças, não tem poder e não há propósito nisso. uhum, E a gente perde de vista as coisas realmente importantes que o Senhor quer nos falar, uhum, que Ele quer nos ensinar, como Ele quer estreitar o nosso relacionamento com Ele. Então, foi isso que eu pedi nesse tempo todo. E uma coisa interessante, você falou de médicos, de enfermeiros que você andava ao lado, né, e que estavam sofrendo ali também como pacientes. Eu pensei, Senhor, eu estou trancada aqui nesse isolamento, mas o Senhor vai trazer todos os profissionais para cuidar de mim aqui. Então, por favor, me dá acesso ao coração deles através da tua palavra. uhum. E foi isso que eu fiquei trabalhando Uau, enquanto doente uau, ali uau. no hospital. Eu tenho 47 livros escritos Uhum, meus. E eu levei vários deles, muitos deles, e eu fui tendo oportunidade de falar com esses profissionais, eles me deram tempo. Muitos deles ficavam 1 hora, 2 horas no quarto, uau. para a gente conversar, abrindo o coração, e eu pude estar sendo usada pelo Senhor ali, porque eu não estava de igual para igual no sentido estamos trabalhando juntos, mas Aham, eu era paciente deles. sim, E eles queriam descobrir da onde vinha a minha força, uau, por estar ali, uau. bem, conversando com eles e dando ouvidos às necessidades que eles traziam também. Então, Aham, assim, que precioso é a gente poder viver Cristo, uhum, de maneira que as pessoas sejam atraídas a Ele, em sim. qualquer situação. Aham. Gente, que testemunho forte, que coisa muito forte. Obrigado por você ser tão sincera e abrir assim o coração e deixar a gente mergulhar nesse tema. Ele uma coisa que eu tenho sentido assim na minha caminhada, eu não tenho tanta experiência quanto você, mas já há alguns anos e nos últimos 12, 13 anos eu tenho trabalhado com pacientes terminais, né, com Sim. cuidados paliativos. Eu tenho aprendido que é, claro, a gente sabe disso, né? Que a morte ela é a coisa mais certa para todo mundo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que as pessoas têm medo de falar sobre a morte, têm medo de encarar essa realidade, têm medo de abrir o coração. E você falou uma coisa que eu tenho aprendido também nos últimos anos, que é, nós temos que precisamos ser seres humanos, sermos pessoas de carne e osso, que chora, que grita, que esperneia, mas que reconhece também
a fragilidade humana e a gente volta para Deus. Esse Salmo 18 aí é fantástico nisso, né? Falar, Deus, se o Senhor não fizer, ninguém mais vai fazer. Então, se o Senhor não fizer, então, né? Então, nós precisamos, como seres humanos, encarar a morte assim como, principalmente para o público cristão, de uma maneira diferente. O que você tem a dizer sobre isso? Ah, eu pude ter o privilégio de ajudar a implantar cuidados paliativos no Brasil, dando aula na equipe do Dr. Marco Túlio de Assis Figueiredo, que trouxe paliativos da Inglaterra para o Brasil, e ele me convidou para fazer parte da equipe dele. Então, nós demos aula para muitas faculdades de medicina e também para profissionais da saúde depois, porque o Ministério da Saúde nos oficializou, pelo Emílio Ribas, como referência do Ministério em paliativos em AIDS, a equipe toda ali, e nos levou pelo mundo inteiro para conhecermos mais de paliativos. E eu tenho paixão em lidar com pacientes em cuidados paliativos, porque eu não chego ali como profissional, como capelã. E eu acho que uma coisa que a gente precisa sempre tomar cuidado e muito grande é se a gente vai ao encontro do paciente e a gente vai pregar para ele. Ou a gente vai falar com alguém que já é cristão. Não, você sabe que você vai para o céu, que você tem certeza, né, que Cristo está ali te levando, te consolando, vai ajudar você e tal. Não, a gente chega frágil como ele. A gente se identifica com ele, a gente também pode abrir o coração com ele e ouvi-lo chorar, mas chorar junto e falar, olha, a palavra de Deus nos permite abrir o coração. Abra principalmente no livro de Salmos e você vai ver isso. Outra coisa, quando a gente fala com um familiar de alguém que está sofrendo por ver a aproximação da morte de alguém querido, eu penso em José, quando os irmãos maliciosamente foram mostrar a túnica dele suja de sangue, rasgada. Então, olha, ele provavelmente foi destroçado por algum animal e morreu. E Jacó fala assim: eu vou chorar a morte dele até o fim da minha vida. E ele se recusa a ser consolado. Você vai falar que este homem não conhecia Deus? Não. Então, assim, como é importante a gente dar ao nosso paciente, ao familiar, e a gente também ministra aos profissionais da saúde. Então, essa liberdade para falar, tá doendo, eu não sei nem por onde começar, socorro, e assim, ajudá-los a ter um relacionamento com o Senhor que lhes permita abrir o coração diante dele. E é interessante porque o Senhor vai tomando-os pela mão e vai andando com eles passo a passo. Acho que a experiência, uma das experiências mais bonitas que eu tive nesse sentido, falando sobre acompanhar um profissional da saúde até a morte, foi o Dr. Rudi Uchoa, que era médico do Mackenzie, e no fim da consulta, onde eu era paciente, numa consulta comum ou rotineira ali, ele falou, olha, nós vamos trocar de papel agora. Eu tenho 40 anos, sou médico cirurgião, paliativista, anestesista e descobri que eu estou com um câncer cheio de metástases e pelas minhas contas, pelos pacientes que eu acompanhei nesse estado, eu tenho de 1 ano a 1 ano e meio de vida. E eu quero que você me acompanhe até a minha morte e que você prepare a minha família para a minha morte. E ali foi muito dolorido, muito difícil, porque assim, ele confiava tanto em mim que ele realmente abriu o coração comigo a qualquer coisa que lhe acontecia,
ele abriu o coração, olha, os exames mostraram que aquela medicação não adiantou nada, eu vou tentar outra, mas eu estou me sentindo cada vez mais fraco. Olha, está sendo difícil eu me despedir da minha filhinha que está com quase 2 anos e ela me espera para dormir todos os dias, porque eu vou orar com ela, vou deitar um pouquinho com ela, e os meus outros 3 meninos, e a minha esposa, e os meus pais, eu não sei o que fazer, como falar. E nós fizemos uma lista de coisas que ele queria tratar Uau. antes de morrer. Ele cria firmemente que o Senhor podia curá-lo. Ele era muito crente, mas ao mesmo tempo ele sabia que ele tinha que estar pronto para partir, se o Senhor Uau. quisesse. Um dia ele me telefona à noite, 11h30 da noite, e fala: olha, eu descobri que eu estou em fase terminal e eu quero que você me ajude amanhã a gravar uma mensagem de despedida na TV, que você vá comigo para a TV, porque você me orienta que eu quero me despedir por vídeo dos Uhum. meus familiares e depois dos meus amigos. Uhum. E eu fiquei com ele umas 2 horas antes, ajudando-o nisso. E depois fui para a TV com ele. E no funeral dele, que o reverendo Arival me pediu para fazer esse funeral, eu pude usar parte desse vídeo. E ainda está. Ali tem usado em aulas Uhum. nas faculdades de medicina também. Gente, como a gente sofre junto, mas ao mesmo tempo como a gente é confortado, como a gente aprende mais sobre quem é o Uhum. Senhor e como a gente cresce no meio de tudo isso. Então, quando a gente passa por momentos difíceis assim e doenças semelhantes, a gente descobre que o Senhor realmente cuida de nós nos detalhes, Amém. em Uhum. cada minuto. E isso traz Amém. paz, apesar da dor. Apesar da dor. Yeah. Nossa, que coisa maravilhosa você está falando. Antes de continuar, quero agradecer a todos vocês que estão colocando aí frases de apreciação, e somente para a Eleni. Realmente ela é uma pessoa tremenda, por isso que eu falei para vocês no começo da live, né? O objetivo dessa live, gente, é compartilhar o que nós temos aprendido, né, Eleni? Eu convidei ela porque eu sei que ela tem o coração é, para as pessoas, e ela tem passado por isso. Então eu louvo a Deus por essa grande oportunidade. Não, olha, nós estamos com 26 pessoas. Para mim isso é uma alegria, porque eu não tenho feito lives. Praticamente essa está sendo a minha primeira, assim, oficialmente. Então eu não tenho muita experiência também. Então nós dois estamos aqui meio novos na área de live de Instagram, mas eu agradeço a todos vocês, ó, 27 pessoas agora que acabaram de completar. Gente, ó, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês não sabem o quanto isso tá fazendo tão bem o meu coração, tá trazendo cura para mim também, viu, gente? Porque eu tenho passado por lutos também na minha vida, por perdas, e só quem passou sabe o que isso significa, né? E poder ouvir a Eleni, então, isso é uma experiência tremenda. Essa live vai ficar gravada e vou manter aí até quando puder, pro resto da vida. Enfim, Eleni, dando mais uma caminhada um pouquinho, eu sei que tem, como eu falei, muita coisa, a gente não vai conseguir aqui explorar todo o assunto hoje, mas uma coisa interessante é que eu falei aqui sozinho quando estava falando, que a gente precisa respeitar a dor de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma maneira diferente de responder à perda e ao luto, certo? E nós, como seres humanos, às vezes a gente é tão impaciente, mais nos dias em que nós estamos vivendo, a gente já quer uma resposta imediata, porque agora é tudo assim, é rápido, né? É o fast food, é o drive-thru, né? Tudo as coisas são online, então a gente fica muito impaciente. E para o luto não existe tempo, certo? Certo. Cada um leva o luto de uma maneira diferente, conforme muitos fatores, a proximidade com a pessoa enlutada, o seu jeito de ser, a sua personalidade, experiências de vida que ele já teve com aquela pessoa que partiu, expectativas que ele tinha em relação a essa pessoa. Eu tenho tudo isso bem detalhado no meu livro Consolo.
consolando e sendo consolado. Porque cada pessoa vive o luto de maneira diferente. Como eu li para vocês aqui, falei para vocês de Jacó, né, ele crê em Deus, ele sabe que Deus tem um propósito, mas está doendo. Então, como é importante poder falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, Gilmar, eu fico pensando que muitas vezes nós não sabemos como consolar e falamos demais ou fazemos coisas que não deveríamos fazer. Por exemplo, no falecimento do meu primeiro marido, eu me lembro que foram convidados muitos amigos, eram pastores, líderes de várias denominações evangélicas. A gente está junto com muitos irmãos de muitas denominações. E ali foram eles, acho que tínhamos quase 30 pastores, líderes de várias denominações, e foi dado a cada um 2 minutos para uma mensagem. Eu me lembro que todos eles foram maravilhosos nas suas mensagens, mas eu não me lembro do que nenhum deles falou. Eu só me lembro de um deles, que subiu ao púlpito quando chamado, olhou para mim, para os 4 meninos ali em volta do caixão, e ele falou assim: eu não vou falar nada, eu só vou chorar junto. Desceu, me abraçou forte, abraçou os meninos e chorou junto com a gente. Ele não falou nada. Dele eu me lembro muito, porque foi um consolo maravilhoso que ele me deu naquela hora. Me lembro no funeral também, que muitas pessoas muito especiais vieram, me abraçaram e falaram palavras de conforto, mas eu me lembro do olhar de um grande amigo que só olhou fundo nos meus olhos e também não falou nada. Saiu e falou, e só depois me mandou o recado falando: eu estou à sua disposição para tudo que você quiser, precisar. E mais um amigo que ele começou a me ligar toda semana para perguntar como eu estava e ia orar comigo, uma oração breve. E ele só escutava quando eu falava como estava, e daí ele orava por mim, pelos meninos e por todos os desafios que ele estava enfrentando. Nessa época, eu já era capelã titular evangélica do Hospital das Clínicas de São Paulo e também do Emílio Ribas. Então, eu fiquei 2 semanas depois da perda sem ir aos hospitais. E eu tinha que fazer o papel de pai, de mãe, de capelã, de dona de casa, de tudo. E eu só pedindo forças e graça ao Senhor e como lidar bem com tudo isso e como ajudar os meus filhos a enfrentarem a perda do pai também. Como foi importante esse poder contar com amigos próximos que não me exigiam: seja forte, você sabe que ele era crente, para onde ele foi, ele está muito melhor. Frases que a gente usa muitas vezes porque a gente não sabe o que falar. E a gente fala demais, ou a gente cobra mais fé. A gente conta histórias tristes para que o outro se sinta consolado, mas isso não ajuda. Então, assim, como é importante sentar ao lado da pessoa que está enlutada, ficar quieto e deixar que a pessoa comece a falar, que ela exponha o que ela está sofrendo, como está sofrendo. E assim, a gente nunca deve falar assim: olha, se precisar de qualquer coisa, me chama, tá? Não é por aí, porque a pessoa não vai chamar. Fica muito vago. Muito. Então, assim, é olhar nos olhos da pessoa e falar: como eu posso ajudar você agora? Na perda desse filho do meu marido, que era uma pessoa muito especial também, ele faleceu com 42 anos nos Estados Unidos, o Todd. Ele ficou
teve um aneurisma cerebral, estava saudável e de repente já estava ali entubado, inconsciente, tendo várias paradas cardíacas e sendo mantido só. E a gente tinha que trabalhar junto com os médicos, tomando decisões difíceis, mas ao mesmo tempo está ajudando a família e a nós mesmos a nos prepararmos para a Sim. partida dele e trazendo a igreja dele para se despedir e preparando as crianças, os dois sobrinhos que eram muito chegados a ele para se despedirem. Uma com 5 anos, outra com 7, os filhos adolescentes. E como foi forte isso, 12 dias ali. Mas como foi lindo o apoio da igreja. E eu creio que a igreja é uma família Hum. muito grande no mundo inteiro, né? É, Por sermos da família de Deus. é. E eles se revezavam levando refeições para a gente na sala anexa à UTI. E comiam junto com a gente. Outras vezes, quando eles viam que a gente não estava bem para conversar, eles deixavam a comidinha quente para a gente e iam embora, ficavam um pouquinho e iam embora. Uhum. Os homens da igreja, os presbíteros, os líderes, vinham à noite para orar com a gente. As mulheres vinham para estar junto com a minha nora, para fazer alguma coisa de artesanato com ela, para chorar com ela. Então, assim, e daí mantiveram depois disso um consolo através de chegar e levar refeições na casa Uhum. dela, Sim. né? Então, assim, como é importante tudo isso. A gente aprende É. demais o que fazer e Uhum. o que não O fazer. que não fazer? Olha, é muita coisa para a gente conversar e eu sei que a gente precisa começar a pensar em terminar. Olha, quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estão participando. Eu ia falar, ela já falou, mas a Aline tem mais de 50 livros já escritos. Um deles ela mostrou ali, eu tenho esse livro, é muito bom. E já li mais uma vez, quando estava fazendo meu curso de capelania, até falei para ela, foi um livro que eu li para que fazia parte lá do que eu tinha que ler livro, pedi meu instrutor para se eu podia ler um livro em português que é sobre capelania. Ele falou: você está seguro de que é sobre capelania? Eu falei: sim, senhor, estou seguro. E até comentei com ela que eu tinha lido e foi um livro que eu usei, foi muito bom. Então, se vocês quiserem mais, ela já falou. Daqui a pouco ela vai falar outra vez onde você pode encontrar esses materiais. No final ela vai dar outro, tá? E outra coisa é o seguinte, comenta aí se você está gostando da live, deixa a gente saber, dá mais uma, né? Nós temos mais de 30 pessoas. Se você está gostando, coloca aí se você está gostando, se você acha que o tema é importante. E eu estou pensando aqui, como a gente não vai poder falar todo o assunto, tem muita coisa, de repente, se vocês, fazer um teste aqui, uma pesquisa com os nossos amigos, se vocês gostariam que a gente fizesse uma outra live para dar continuidade a outros temas, seria interessante, né? Então, alguém já disse amém, bênção, obrigado aí pela sua, é, pela participação de vocês. Tentando asemelhar um pouquinho, uma coisa que você falou que eu ia falar, você já disse, mas uma coisa que eu aprendi, Eleni, nessa minha caminhada já, inclusive tinha até um pastor, nós temos um pastor que está conosco aí, o teu marido é pastor também, mas eu falo isso porque eu sou pastor e com muito respeito. Quando eu estava fazendo o curso, eu aprendi que todo capelão é pastor, mas nem todo pastor é capelão. O que você acha disso? Você tem muita razão nisso. Muitas vezes as pessoas têm essa ideia errada. Infelizmente, poucos seminários falam sobre capelania e ensinam o pastor a consolar, a lidar biblicamente com o aconselhamento. Muitas vezes o pastor vê que o caso é complexo e manda para um psicólogo ou um psiquiatra. Eu trabalhei 22 anos na capelania do HC e principalmente dentro da psiquiatria. Eu fazia parte da equipe, junto com os residentes de psiquiatria, discutíamos os casos tal, mas a psiquiatria nem a psicologia conseguem resolver as dores mais profundas da alma. A palavra de Deus consegue. Mas o pastor tem que estar consciente disso.
que ele precisa ir desarmado, Uhum. no sentido de não levar uma mensagem pronta para jogar sobre o paciente ou a pessoa que está sofrendo, mas ele deve ouvir primeiro. Ele deve captar a necessidade que essa pessoa levanta, o que ela traz. E a partir daí ministrar com a palavra de Deus, Uhum. mas de uma maneira breve, observando. A gente ensina muito nos nossos cursos de Uhum. capelania as pessoas que estão visitando observarem a linguagem verbal e não verbal, como você Uhum. faz, Uhum. e saber a hora de parar. Então, às vezes, a gente pode ter 5 minutos com uma pessoa que está sofrendo, outras a gente pode ter 1 hora, a gente pode levá-la para sair, para passear um pouco. E então depende da pessoa, mas os pastores têm que ser preparados Uhum. para isso, porque Uhum. realmente nem todo pastor é capelão. Legal. Ótimo. Outra coisa, outra coisa não, um tema assim que esse é um tema que tem mexido muito comigo, porque quando eu comecei a minha caminhada como capelão, acho que eu te falei isso lá atrás, eu fiz uma entrevista numa segunda-feira numa companhia que eu trabalhei, naquela que eu levei você, Sim. e eu saí de lá da companhia, a gente estava com diferença de 3 horas daqui daí do Brasil, naquela época o Brasil estava no horário de verão. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, ora por mim, porque ela era uma intercessora, né? Eu fiz uma entrevista de trabalho aqui, porque eu tinha terminado o meu curso, e eu creio que eu vou pegar esse trabalho. Ela falou, tudo bem, estou me arrumando, estou indo para a igreja com seu pai, a gente está fazendo a campanha de oração, vou continuar orando. Foi uma conversa de menos de 3 minutos. Foi amém, obrigada, benção, né? Eu ainda sou do tempo que falava benção para o pai e a mãe. Aí desliguei o telefone, fui buscar minha filha na escola. E como ela disse que estava indo para a igreja, realmente ela foi. Naquele dia, minha irmã não pôde passar lá para pegá-los, para levá-los para a igreja, que ela sempre fazia. Embora eles moravam perto da igreja, eles foram a pé. E naquele dia, ela sofreu um acidente. Um cara veio atrás, bateu nela, ela caiu no chão. E 24 horas depois, ela já tinha falecido. Meu Aí Deus. tá. Aí na quarta-feira, eu estava fazendo já a segunda entrevista de trabalho aqui. E ela estava sendo velada lá aí no Brasil, né? Na cidade onde ela morava. No mesmo horário, quando eu estou falando com vocês aqui, do outro lado da mesa estava lá, né, as pessoas que me entrevistavam, no mesmo horário o culto estava acontecendo lá no Brasil, aí no Brasil. Então a minha caminhada de capelão começou com muita dor também. Com uma coisa assim muito forte. O interessante é que naquela entrevista, a pessoa que me entrevistava falou assim, que me chama de Gil, né? Gil, você tem alguma experiência de alguém que faleceu perto de você, de alguém próximo, eu falei assim, como pai, a mãe, filho, tal, a esposa, falei, não, não tenho. Sendo que minutos depois aconteceu o acidente, ela foi. Então essas coisas marcaram muito a minha vida, comecei assim a ver que como que Deus nos conduz nesse processo de conforto e consolo, né? E eu queria assim, explorar um pouco mais nessa experiência sua, mas a gente não vai poder fazer hoje. Mas eu queria dizer mais uma perguntinha aqui para a gente tentar nessa parte, né? Como que é esse negócio de despedir de um ente querido? Como é que é essa coisa? Você podia falar um pouquinho? Uau, que dor que você deve ter vivido, Gilmar. Que dor, que tristeza, que terrível. E ainda estar distante e não poder nem estar fisicamente presente, né, no funeral. Que triste, muito triste. Sinto muito, muito mesmo. Ah, desculpa, qual a pergunta que você fez? A pergunta, eu sei que é uma pergunta assim, um pouco pesada, assim, o que é despedir de um ente querido? Aham. Ah, é dolorido, mas é tremendo ao mesmo tempo a gente ter a oportunidade de se despedir. Você faz isso diariamente, lidando com pacientes em final de vida, em cuidados Hum, paliativos. Eu hum, também tenho feito isso, mas muitas vezes, como aconteceu no caso da sua mãe, a gente não pode, não tem tempo para se despedir da pessoa, né? Porque hum, ela morre de maneira súbita por uma parada cardíaca ou por um acidente terrível como este, ou um assalto, ou alguma coisa assim. Então, assim, o que eu creio é que a gente tem que viver se despedindo, no sentido de apreciar cada momento que a gente hum, está com a pessoa, hum, de investir na vida da pessoa, de fazer o melhor, de aprender a amar,
cada vez mais aquela pessoa e de ser bênção na vida dela, porque a gente nunca sabe quando Não. vai ser a Uhum. hora da partida. Me lembro que o meu pai, ele era um grande empresário e ele teve um AVC e ficou hemiplégico. E daí vieram outras complicações tal. E ele estava morando num apartamento aqui em frente do nosso prédio, também num outro prédio aqui em frente, e com cuidadores, e a gente estava lá todos os dias. Mas uma noite ele me telefona e começa a agradecer tudo que eu estava fazendo por ele. E eu falei, pera um pouquinho, que eu já estou indo aí. Uhum. E eu fui e perguntei por que que você está com essa conversa, né? Agradecendo tanto, como se você estivesse se despedindo. E ele falou, eu tô mesmo, porque eu sinto que eu estou morrendo. Uhum. E aí nós pudemos conversar muito sobre a certeza de salvação dele, Uhum. pudemos conversar sobre a apreciação de tanta coisa que ele havia feito de bom na vida dele, e a gratidão e poder agradecer a ele por tudo isso. E também ele havia pintado muitos quadros com a ajuda de uma professora de pintura, porque ele estava limitado a um Uhum. braço só, Uhum. mas ele pintou muitos quadros e nós pudemos pensar em cada pessoa da família e ele indicar qual quadro seria para cada um de Uhum. presente. Uhum. E foi, assim, muito especial tudo isso. Então, Uhum. assim, que privilégio a gente tem de viver cada dia Uhum. com as pessoas que são queridas, que estão perto de nós, Uhum. essa despedida também. Uhum. Que precioso. É. E como é importante a gente poder investir na vida daqueles que estão pensando em morte sem estarem doentes, né? Uhum. No caso de É. suicidas, Uhum. ideação Yeah. suicida. Yeah. Yeah. Então, nós temos feito alguns cursos e estão lá no nosso site, capelanianasaude.org.br. Tem curso de capelania hospitalar nível 1, capelania hospitalar nível 2, capelania Escolha a Vida para lidar com ideação suicida e um curso, o profissional da saúde no cuidado da alma. Aí. Nós fizemos um congresso ano passado no Mackenzie e estamos fazendo outro este ano, no mês de julho, cuidando do profissional da saúde, que também sofre Uhum. muito e às vezes se isola do paciente e fica frio para Uhum. sobreviver e continuar Uhum. cuidando, Ótimo. né? Então, É. Joia. é importante. Muito obrigado. Muito obrigado, foi uma joia. Eu só quero fazer assim, uma das nossos companheiros aqui na live disse que, né, que ela perdeu o pai, ou ele perdeu o pai quando tinha 11 anos, saiu para trabalhar e o pai foi, né? Então, também, como a Leni disse, né, eu sinto muito essa perda, com certeza ainda dói muito ainda na sua alma, você talvez tenha bastante lembranças aí que ainda, né, precisam ser trabalhadas e não é fácil. Perder um ente querido não é fácil. Despedir de, né, a outra também, né? Graças a Deus ela conseguiu despedir do esposo antes dele partir. Então, às vezes a gente tem a oportunidade de despedir, às vezes não, né? No meu caso, eu não, eu tinha visto minha mãe fazia uns 3 meses antes e não, realmente não tinha como ir no Brasil porque era tudo muito rápido. Mas eu fiquei em paz. Um dia eu estava naquela mesma semana eu estava na igreja ouvindo o pastor e eu também não lembro nada do que ele falou. A única coisa que naquele dia o Espírito Santo trouxe para minha mente, disse para mim, né? Assim, ela está no lugar, ela está no melhor lugar. Tipo assim, mais ou menos. A frase foi em inglês, né? Eu Uhum. entendi que estava falando comigo, saí de lá, liguei para minha irmã, falei com ela, tal, enfim. Meus amigos, são muitas coisas, já estamos uma hora aqui falando. Antes de terminar, mais um assunto que eu preciso trazer aqui rapidamente. Eu vou pedir para a Eleni, como capelã e mãe, falar para a gente. Antes disso, só uma coisa para vocês. Vocês, ela já falou, né? O site é capelanianasaúde.com.br, fácil de guardar, né? .org.br. A .org, .org.br. Isso. .org.br. Então, capelanianasaúde.org.br, ok? E vocês vão, procura lá os livros dela, faz contato com ela se precisar. Se você tem o desejo de ser
também um capelão, entra lá nos cursos, fala com ela é uma pessoa tremenda, tem várias pessoas que trabalham com ela, vai ser muito joia. E se você quer também, eu tenho um e-book, se você entrar aqui no meu perfil, aí no bio, né, aí na bio que chama, né, você vai encontrar lá um e-book que tá super barato, é mais barato que talvez um café, um lanche aí no, que a gente pode comer aqui ou aí. Então, que fala de muitas coisas, são 10 capítulos, assim, trata de uns temas muito interessantes, e não, né, então, se você quer, entra lá também, dê uma olhada, compra esse livro, leia, passa para alguém que precisa, e vai ser muito joia. Ah, alguém está dizendo sobre minha avó, estava com ele, foi difícil demais, foi o gatilho para o Alzheimer da minha avó. Ah, o mesmo que aconteceu com meu pai. Quando a minha mãe morreu, meu pai depois entrou em depressão, e ele entrou, foi para o caminho da Alzheimer, a gente não sabia, que já tinha já uma tendência, né? O gatilho foi disparado, e assim foi meu pai também. Então, nós estamos aí no mesma situação. Então, mais um assunto que eu quero falar, dando aqui essas recomendações finais, é o seguinte: é um tema muito difícil, mas a gente precisa falar, porque eu não tenho palavras. Quando morre, por exemplo, um filho, um pai e uma mãe perderam um filho. Você teve uma experiência aí também com o seu filho, né? Do Uhum. seu esposo. Rapidamente, assim, quanto você poderia ser, fazer um resumo? O que que você falaria para uma mãe ou para um pai que perdeu o filho ou a filha? Não existe, ao meu ver, uma palavra de imediato assim. Eu me sentaria junto dela e choraria junto. Uhum, E andaria junto com ela no ritmo, nas fases do luto, né? Porque são muitas fases e a pessoa parece que está ouvindo à tarde o horário que o filho chegava, abrir a porta. Parece que tudo aquilo se repete e ela ainda não está vivendo a realidade do luto, ela ainda não caiu em si aquela perda que é tão dolorida que deixa a pessoa totalmente fora de si. Então, assim, não tem, eu creio que não existe uma receita para lidar com cada tipo de luto ou o luto por perda de cada pessoa. uhum, Mas por isso que é tão importante andar junto, uhum, é, visitar essa pessoa com frequência. Muitas vezes a pessoa recebe um monte de visitas nos primeiros 2 meses, mas depois a vida de todo mundo volta ao uhum, normal uhum. e essa pessoa fica sozinha e sente muito, muito, muito a solidão. É. Então, como é importante você se esforçar para, de alguma forma, estar presente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e ir respondendo as perguntas que aquela pessoa traz, Uhum, lidando biblicamente, trazendo conforto e esperança para ela, no sentido assim, hoje eu não vou falar nada, eu só vou ficar aqui do teu lado. uhum, Se você quiser falar, pode falar, porque eu vou ficar aqui juntinho de você. uhum, Então, caminhar no ritmo e na disposição de cada pessoa. uhum. As pessoas, Deus vai trazendo a palavra certa para cada etapa daquele sofrimento, daquele Sim. luto. Uhum. Eu acho que isso que é importante. Joia, obrigado. Realmente eu tenho encontrado vários pais que perdem os filhos. Eu falo, olha, eu sinto muito, mas eu não tenho palavra para dizer para você, porque eu não sei qual é a dor de perder um filho, nem quero sentir, porque isso não é seria o normal da vida, né? Tanto é que você disse, não existe nome para o pai e a mãe que perde um filho, para o esposo que fica viúva, a mulher fica viúva, né? A experiência sua, do Gavin, que mais, né? O filho que perde o pai e a mãe fica órfão, enfim. Mas e o pai e a mãe que perde o filho? Não tem palavra, nem em inglês, nem em português, nem em espanhol, acho que em língua nenhuma. Então, para mostrar que é uma dor, uma coisa muito difícil. Eu tenho encontrado várias pessoas na minha caminhada e é muito difícil. Eu falo, "Olha, sinto muito, já abraço também, pego na mão da pessoa, já chorei também, porque não tem como não chorar, porque é muito forte. Então, esse é um tema que eu até gostaria de talvez a gente gastar um dia só falar sobre esse tema. Mas, enfim,
Eu quero agradecer você, agradecer de coração, muito, foi muito joia ter você aqui. Se você topar, vamos fazer um outro dia. Então, vocês que estiveram conosco aí, ela está dizendo que sim, estou vendo o movimento da cabeça dela. Então, a gente vai marcar um outro dia e vou colocar novamente aí no Instagram, ela vai colocar nas redes sociais dela também. Então, você vai convidar outra pessoa, quem sabe, para estar com a gente. Gente, nós estamos fazendo isso porque a gente ama você, a gente ama pessoas, a gente quer estar ajudando pessoas. Então, isso é uma alegria poder. Eu estava pensando hoje durante o dia, se pelo menos uma pessoa que está nos ouvindo, se ela estiver passando por uma necessidade e ela for abençoada e encontrar conforto e consolo e força, já valeu a pena. Já valeu no momento do começo, a gente estava tentando conectar essa coisa toda. Então, a gente vai pensar na possibilidade de fazer uma outra live seguindo o assunto. E você então, que está aí conosco até agora, muito obrigado mais uma vez. Tá aí, se você quiser adquirir o meu e-book, você pode entrar aí aí no Bill, encontra lá, lá fala, tem um capítulo só sobre crianças, os pais perderam as crianças, um capítulo sobre aqueles que perderam os seus entes queridos durante a Covid-19, então foi bem legal também, enfim, tem muita coisa legal lá. Novamente, o seu o website e o nome da associação outra vez, e você já pode despedir, nós vamos encerrar. Ok. Um prazer enorme estar aqui com vocês e louvo a Deus pela vida do Gilmar, por esse ministério lindo que ele tem desenvolvido com um público tão carente, tão necessitado, num momento tão especial. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente também e quero que vocês entrem lá no nosso site para que realmente façam os nossos cursos. São aulas curtas e você pode fazer no seu ritmo, porque é individual. E quero realmente deixar para vocês um versículo que é muito conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. E a gente descobre isso mais de perto, quando a gente passa pelos momentos difíceis, pelos vales áridos, pelo vale da sombra da morte. Uhum. E a gente realmente aprende a não ter medo de nada, porque o Senhor está conosco. E Ele vai Uhum. estar com cada um de nós nesses Amém. momentos de Amém. dor. Amém. Obrigado, Eleni. Obrigado, pastor Campelo. Valeu aí pela sua participação. Você esteve desde o começo conosco. O website da Eleni é capelanianasaude.org.br. .br. Ok? Então lá tem bastante material. E se você precisar de alguma coisa, pode entrar em contato comigo, mandar uma mensagem aí. Como pode mandar no website, entre em contato, manda mensagem para a Eleni também. Amém? Eu gostaria que a gente pudesse terminar fazendo uma oração para a gente terminar, orar com aqueles que estão conosco. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão bom, foi tão interessante, tão profundo, tão assim esclarecedor e que mexe com a nossa alma, nossas emoções e nos aproxima mais de Ti, se podemos sentir a Tua presença, o Teu cuidado. E obrigado, Senhor, pela vida da Eleni. Eu te agradeço mais uma vez pela vida dela, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, o Senhor está fazendo através dela, aquilo que o Senhor fará. Deus, ainda que depois, se naquele dia que o Senhor quiser decidir levá-la para a eternidade, ela vai continuar, Senhor, fazendo a obra aqui na terra, porque o material que ela já escreveu, o testemunho dela, Senhor, ainda vai servir para muitas gerações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levanta aqueles que o Senhor quer levantar para fazer diferença na geração. E esses homens e mulheres são determinados, são decididos a cumprir o chamado, o propósito para o qual o Senhor os chamou. Te agradeço por todos os nossos amigos, todos aqueles que estiveram conosco durante esse tempo e aqueles que certamente ainda terão oportunidade de ouvir, de participar dessa live, que esse ensino, Pai, possa levar conforto e consolo para algumas pessoas, Senhor, que estão nos ouvindo agora e, por que não dizer, ao redor do mundo nos próximos dias. Oramos, te agradecemos, que o Senhor nos dê uma noite de descanso, de paz para aqueles que precisam encontrar conforto e consolo em meio às adversidades da vida, que o Senhor continue cuidando, Senhor, da saúde da Eleni também. Nós juntos aqui, Senhor, eu creio que muitas pessoas estão orando agora, oramos, Pai, por saúde completa na vida da Eleni, que ela vai ficar curada, restaurada, vai viver muitos e muitos anos ainda para a tua glória. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Muito obrigada. Abração para vocês, viu, Obrigado, gente? valeu. Gente, Obrigada, Gilmar. muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Muito, muito obrigado de verdade. Entre em contato comigo se quiser, manda uma mensagem lá no private lá e a gente conversa. Fica com Deus. Uma boa noite para todos, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.